Olá, vamos estudar nessa segunda aula, parte 2, os métodos de custeio ou sistemas de custeio. Vamos dar continuidade à aula anterior, né, e trabalhar os métodos que ainda faltam: custeio variável, custeio padrão, custeio baseado em atividades, entre outros aí. Então vejamos, o objetivo é o mesmo, é apresentar os conceitos e finalidades das principais metodologias de custeio adotadas pela contabilidade de custos. E aí nós temos agora o custeio variável ou custeio direto. O que é o custeio variável ou custeio direto? Para nós trabalharmos o custeio variável ou custeio direto, precisamos segregar os custos em fixos e variáveis. E apenas os custos variáveis são considerados como custos de produção. Os custos fixos são considerados como despesas. No custeio variável, apenas o custo variável é incorporado aos estoques. E aí vocês observam aqui o seguinte, que apenas os custos variáveis são alocados aos estoques. Vejam que os custos fixos vão diretamente para o resultado, juntamente com as despesas. Então, aos estoques, né, apropriamos apenas custos variáveis. Então, vejam que para trabalhar com a metodologia do custeio variável, faz necessário segregar os custos em fixos e variáveis. E sabermos que apenas os custos variáveis são considerados como custos de produção. Apenas os custos variáveis são apropriados à produção. Portanto, quando avaliamos os estoques pelo custeio variável, agregamos apenas custos variáveis. Por quê? Porque os custos fixos e todas as despesas vão diretamente para o resultado. O custeio variável, ou custeio direto ou variável, tem como objetivo principal a tomada de decisão. O objetivo do custeio variável é gerencial. Portanto, ele é voltado exclusivamente para a contabilidade gerencial, exercida pelo contador gerencial. As informações geradas pelo custeio variável atendem aos usuários internos da empresa, administradores, diretores, funcionários, etc. Mas o objetivo principal do custeio variável é gerencial, ou seja, é a tomada de decisão. O custeio variável, no Brasil, nós observamos o seguinte, que a legislação societária, a legislação fiscal, os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas contábeis não aceitam o uso do custeio variável como método de avaliação dos estoques. Nós sabemos que, para avaliar os estoques, a metodologia de custeio adotada é a do custeio por absorção, mais precisamente, o absorção parcial. O método de custeio variável, ele não é aceito pela auditoria independente das demonstrações contábeis. Ele fere a confrontação entre receitas e despesas na apuração do resultado. Ou seja, ele não atende ao regime econômico ou regime de competência. Desse modo, nós observamos que o custeio variável ele não é aceito para avaliação dos estoques. Não é aceito pela legislação societária, não é aceito pela legislação fiscal, não é aceito pelos princípios contábeis, pelas normas contábeis e nem pela auditoria das demonstrações contábeis, auditoria externa ou auditoria independente. Por quê? Porque ele não tem utilidade para avaliar os estoques. O objetivo do custeio variável é gerencial, é produzir informações para atender aos usuários internos. E aqui nós temos o esquema do custeio variável. Vocês podem observar que
a produção, apropriamos apenas custos variáveis. E, naturalmente, essa produção vai para o estoque de produtos acabados, para quando vendidos, e para o CPV na DRE. Já os custos fixos, as despesas fixas, as despesas variáveis e as despesas fixas vão diretamente para o resultado. Isso é importante. E veja que na metodologia do custeio variável existe uma ferramenta fundamental que a gente trabalha aqui, que é a margem de contribuição. Essa margem de contribuição é a diferença entre as vendas e os custos e despesas variáveis. Margem de contribuição é a diferença entre as receitas e os custos e despesas variáveis. Esse é o esquema do custeio variável, cujo objetivo é a produção de informações para atender a fins gerenciais, a tomada de decisão. E agora vamos para o custo, cujo objetivo aqui é o controle. A finalidade do custeio padrão é o controle. O custo padrão é o método de custeio no qual o valor do custo é levantado antes do início da produção. Ora, se você faz o levantamento antes do início da produção, isto significa que esse custo padrão, ele é previsto. Ele não é um custo efetivo, um custo histórico, um custo realizado. É um custo cientificamente pré-determinado, orçado, estimado, estabelecido como meta para a produção, mas não é o custeio meta, mas ele é estabelecido como meta para a produção, mas não pode ser confundido com o custeio meta. A finalidade básica do custeio padrão é o controle das operações, o controle mais efetivo dos custos. O custo padrão é comparado com o custo real. Esse custo real, sim, é o custo incorrido, é o custo efetivo, é o custo realizado, ou seja, o custo histórico. Compara-se o custo padrão com o custo real para mensurar a performance de um objeto de custos, um produto ou um serviço. As variações, diferenças entre o custo realizado e o custo que foi pré-determinado, previsto, podem indicar ineficiências. E essas ineficiências, naturalmente, devem ser investigadas, não é? E serem tomadas as ações corretivas. Mas qual é a finalidade do método do custeio padrão? O controle dos custos. Se o custeio por absorção parcial tem como objetivo a avaliação dos estoques e o fim é fiscal, se o custeio variável tem como objetivo a tomada de decisão, o custeio padrão, ele objetiva o controle dos custos. Então, vocês observam que nós temos diferentes finalidades de custeio, diferentes métodos de custeio para diferentes fins, diferentes finalidades. O custeio padrão, ele apresenta 3 tipos: o custo padrão ideal, o custo padrão estimado e o custo padrão corrente. O custo padrão ideal, esse aqui, ele é utópico. Por quê? Porque ele considera a eficiência dos recursos de produção, ou seja, imagina-se que vamos trabalhar com a melhor matéria-prima, não é? Da melhor qualidade, a mão de obra melhor preparada, mais eficiente e com todas as máquinas utilizadas no processo com 100% de eficiência. Isso é utópico, porque na produção algum recurso vai provocar algum grau de ineficiência. Nem 100%, não existe 100% de eficiência no sistema produtivo. Geralmente, uma máquina pode estar necessitando de manutenção, uma mão de obra, algum funcionário pode não ter a qualificação necessária, não estar bem treinado, preparado, talvez uma matéria-prima utilizada não seja da melhor qualidade, algum recurso não vai estar 100%. E o custo padrão ideal, ele trabalha com a ideia de que vamos ter um sistema de produção 100% eficiente.
Aqui temos o custo padrão estimado, que é um custo projetado observando as ocorrências passadas, e aqui o custo padrão corrente, que considera a capacidade da empresa em alcançar o desempenho satisfatório, mesmo que ocorra desperdício. Esses 3 tipos de custo padrão. O custo padrão, na verdade, é um orçamento de custos. É um orçamento de custos. Vejam, não adianta você trabalhar um custo padrão, fazer um orçamento de custos, se não tem um acompanhamento, um controle dessas operações e, principalmente, a observação dos custos que estão sendo incorridos, ou seja, o custo real. O custo padrão bem estabelecido depende também do acompanhamento do custo real, porque o objetivo é estabelecer uma comparação para poder, naturalmente, você medir o desempenho e analisar as distorções ocorridas no processo. O custo real, ele representa o consumo dos recursos incorridos em um processo de produção para determinado período. Se o custo padrão é uma previsão, o custo real é o custo efetivo, é o que aconteceu. Se esse custo padrão, o custo padrão for inferior ao custo real, a situação é desfavorável. Veja, estimamos aqui 335 de custo padrão, mas o custo real, o custo incorrido foi maior. Então há aqui uma variação, uma diferença, para uma variação negativa, desfavorável de 55. Mas se você estima 370, 370 de material, mão de obra e custo indireto, e ao final do processo você percebe que somente ocorreu 308, então houve aqui uma economia de 62, ou seja, uma variação favorável. E quando vocês forem estudar o custo padrão numa aula oportuna, vocês vão aprofundar um pouco mais e vão entender as razões pelas quais adota-se essa metodologia de custeio, principalmente quando se trabalha com orçamento empresarial, com a controladoria, o controle dos recursos, o controle das operações, o controle das atividades. Aqui nós temos o custeio baseado em atividade, que é um método de custeio que está baseado nas atividades que a empresa efetua no processo de fabricação de seus produtos. Essa metodologia de custeio ela é contemporânea, porque o foco não está nos produtos, mas sim nas atividades desenvolvidas. O custeio baseado em atividade ele foca a gestão estratégica, a gestão dos custos, não é? E essa gestão foca não os produtos, mas as atividades desenvolvidas. Aqui, a literatura, os estudos partem do princípio de que quem consome os recursos de produção são as atividades, não são os produtos, e sim as atividades. O custeio, o ABC, é um sistema de custeio que se caracteriza pela atribuição dos custos indiretos aos produtos por meio de atividades. E ele objetiva reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelos critérios de rateio adotado no custeio tradicional, na distribuição dos custos indiretos à produção, custeio baseado em atividades. E aqui, por fim, temos também uma outra metodologia de custeio trabalhada no mercado, que é a metodologia da unidade de esforço de produção, o método da unidade de esforço de produção, que visa a utilização de uma única medida. O método, o EP, é uma técnica que parte da noção abstrata de esforço de produção e verifica a possibilidade de se obter de produções diversificadas para múltiplos produtos uma única unidade de medida. Esse método baseia-se na unificação da produção de empresas multiprodutoras, empresas que elaboram diversos produtos, mediante a definição de uma unidade de medida comum a todos os objetos de custos da empresa. O que caracteriza essa UEP, esse método UEP, o nome já diz, unidade de esforço. Ou seja, você tem aí diversos produtos sendo elaborados, porém você tem uma unidade de medida
comum. Este método ele busca somar unidades de produtos diferentes como se eles fossem iguais, utilizando para tal procedimento um produto de referência. O UEP preocupa-se basicamente com os custos de conversão, ou seja, mão de obra direta e custos indiretos de produção, também conhecidos como custos de agregação, que representam o esforço agregado da empresa na obtenção do produto. Então, observamos que nessas duas aulas, tratando dos métodos de custeio, nós vimos o custeio por absorção, que é o gênero. O custeio por absorção ele é dividido em 3 espécies: o absorção parcial modificado e o custeio por absorção pleno ou integral. Logo em seguida, estudamos o RKW, que é uma versão extrema ao custeio pleno ou integral, ou absorção pleno ou integral. Vimos o custeio variável, o custeio baseado em atividades, o custeio padrão e as unidades de esforços de produção. E com isso, a gente encerra a nossa aula, indica aqui as metodologias de custeio que vocês podem aprofundar o estudo de vocês, e a recomendação aqui é buscar esse livro, Métodos de Custeios Comparados, e o próprio livro do Eliseu Martins, essa 10ª edição aqui, ou uma edição posterior ou anterior, contanto que tem essas metodologias para que vocês possam complementar o estudo de vocês. A ideia aqui é vocês terem uma noção dos principais métodos de custeio adotados, sabendo-se que cada um pode ser aprofundado no momento oportuno, na aula oportuna, na disciplina que requer o aprofundamento desses métodos de custeio. Com isso, a gente encerra a nossa aula e até a próxima, pessoal.